Olá, minha gente, Correio Educa no ar, mais um episódio. Hoje o nosso convidado é o secretário estadual de Educação, que é também deputado licenciado pela Assembleia Legislativa da Paraíba. É com ele que a nossa conversa vai acontecer. O Wilson Filho, o novo secretário de Educação do Estado da Paraíba, já está aqui conosco e esclarece pontos importantes sobre uma área tão fundamental na vida dos paraibanos. Olá, Wilson, seja bem-vindo, meu amigo. Lázaro, meus cumprimentos a você, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos aqui do Correio, não apenas por me convidarem, mas por ter esse tipo de podcast, esse tipo de conversa. É importante demais que os paraibanos possam saber o que está acontecendo com algo que eu elenco como uma coisa mais importante na vida da gente, a educação. A educação é o que projeta uma sociedade, um estado, uma cidade, uma comunidade, e é disso e sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, agora, com menos de 3 meses na secretaria, pouco mais de 2 meses, mas com muita coisa boa para falar. Pois é, Wilson, educação, é disso que o povo precisa, sempre. E como você muito bem colocou no início da sua fala, há 3 meses você chega para esse novo desafio, um desafio que eu não sei se estava ali no seu radar, mas você acabou encarando ele mediante as circunstâncias, a necessidade, a Paraíba precisou, lhe chamou e o senhor disse sim. Então, bora começar fazendo uma avaliação desses primeiros 90 dias, como é que tem sido esse desafio? É um desafio muito grande, é uma missão desafiadora realmente. Nós temos a noção da importância da secretaria, da importância do tema foco da secretaria, e é por isso que a dedicação é total. Chego cedo, saio lá meia-noite, 11 da noite, 1 hora da manhã, a maioria das vezes o último a sair do centro administrativo, mas é por uma boa causa. Todo esforço vale a pena. O estudante sendo protagonista de uma educação que vai ser muito positiva. A Paraíba tem se destacado bastante na educação, Lázaro. Nós temos pontos positivos que nos colocam como marca registrada no Brasil. No ensino técnico, no ensino integral, no Se Liga no Enem, na preparação do jovem para a prova do Enem, no Redação Nota 1000. São muitos assuntos que a educação da Paraíba se destaca. Mas nós sabemos que temos desafios e nós estamos exatamente fazendo esse trabalho, que é elencar esses desafios, enfrentá-los para que a Paraíba tenha este ano de 2025, esse é o meu objetivo, que 2025 seja o melhor ano da história da educação na Paraíba. É essa linha, é essa meta. É por isso que a gente se empolga tanto, eu estou muito entusiasmado. É verdade, muitas pessoas sem entender como surgiu essa missão na nossa história. O nosso mandato como deputado estadual estava extremamente bem encaminhado, já consolidado, de uma forma atuante na Assembleia agindo. E nós damos esse cavalo de pau, aceitamos o desafio de estar à frente da Secretaria de maior orçamento do Estado, mas que também tem as maiores missões. Mas estou contando com o apoio dos nossos secretários executivos, com o apoio dos nossos professores, com o apoio do nosso time, com o apoio irrestrito do governador João Azevedo, que a toda ideia que eu apresento, ele abre um sorriso e me motiva a exatamente ser criativo na abordagem com o estudante, porque a nossa grande missão é aumentar o interesse do estudante em estar na sala de aula. É melhorar a qualidade da aula, é inserir ainda mais tecnologia, é melhorar a alimentação escolar, é avançar no transporte escolar, é fazer com que nós tenhamos uma qualidade no ensino. É por isso que tantas coisas boas estão acontecendo, a partir dessa empolgação e dessa dedicação. Por exemplo, Lázaro, semana passada entregamos 240 laboratórios de robótica, um investimento de mais de 40 milhões de reais. E por que isso é importante? Porque nós precisamos colocar o estudo na prática. Os estudantes se interessam, nós todos nos interessamos mais quando temos prática no nosso dia a dia. Olha só, ser jornalista não é uma missão fácil, mas só estudar, só ler, torna aquela missão mais difícil. Mas quando você fica em frente ao microfone
em frente a uma câmera e testa o que aprendeu, você se sente mais motivado. E realizado. E realizado. O laboratório de robótica é isso. É você testar na prática o que aprendeu em matemática, o que aprendeu em física. Por exemplo, no anúncio que nós fizemos, uma equipe montou um robô que dança forró. Porque a ideia da competição era fazer algo com a robótica com regionalidade, com regionalismo. E aí era um robô que dançava forró. E esse robô vai se apresentar no Chile, na Olimpíada Internacional de Robótica, que foi a Paraíba representante do Brasil escolhida numa competição. Então essas coisas são muito motivadoras, porque a gente consegue aliar o investimento ao interesse do aluno. O aluno, o estudante é o protagonista. A gente fortalece e valoriza os professores e os profissionais de educação, mas toda a equipe precisa entender que não é o secretário, não é o diretor de escola, não é o gerente o protagonista. O protagonista é o estudante. É para ele que nós temos que trabalhar. Foi 240 laboratórios, foi em cidades diferentes, um para cada cidade. Nós só temos 223 cidades, então teve alguma cidade que ficou com 2 laboratórios. Não, na verdade, esse é o que é o bacana, porque não foi só a compra do laboratório, não foi só a importância do laboratório. Foi que nós conseguimos, com esse ato, fazer com que o estudante do melhor IDEB da Paraíba, das melhores escolas de João Pessoa e Campinas, tenham as mesmas condições das escolas do interior. Nós, com esse gesto, conseguimos universalizar o acesso à robótica na Paraíba. Nós temos 223 cidades, mas nós temos quase 600 escolas. Isso. E nós temos 304 escolas integrais. 304 escolas integrais. E esses laboratórios foram exatamente colocados e espalhados por estas escolas integrais. Certo. Então, nós temos pelo menos uma escola integral em cada cidade. Ou seja, se eu abrangir todas as escolas integrais, algumas já tinham, algumas poucas já tinham, foi atingida. Todas as cidades receberam. Perfeito. Faz com que as mesmas chances de conhecimento e aprendizado estejam presentes na Paraíba inteira. Deixa eu externar. Isso é bacana. É demais. Deixa eu externar para o senhor. Eu não tive essa oportunidade, fui aluno da rede pública de ensino e na minha época não tinha um laboratório desses. Que pena que eu não posso voltar no tempo. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, secretário. A gente celebra essa conquista e eu fiquei pensando na outra ponta, se a gente tem na Paraíba a mão de obra para lidar com isso, com os laboratórios, para ensinar a garotada, se a gente tem mão de obra em todas as escolas. Temos. Os nossos professores são muito bem qualificados. Para essa área também. Claro. E existe, com equipamento, vai um manual de opções, vai um ensinamento, uma plataforma para orientar os professores, um material didático para orientar os alunos. Então vai todo um conjunto para mostrar que o céu é o limite, a criatividade do aluno, colocar em prática, construir aves, pássaros regionais, construir robôs, construir vários equipamentos que são maravilhosos. Eu lembro da minha época de escola, não tinha robótica, não tinha isso também. E eu imagino, eu faço direito, eu sou advogado, eu fiz o curso de direito. O dia mais maravilhoso do meu curso foi no primeiro semestre, quando eu já estava acabando o primeiro período, só de leitura, VAD-ME, com Constituição, códigos e mais lá, e só leitura, e chegou o dia de simular um júri. É prática. Os olhos se abrem numa esperança de aprender e de colocar naquela ação tudo que você estudou, tudo que você se preparou. Então essa ação é bacana. Eu estou muito feliz com essa ação e com várias outras, Lázaro. Por exemplo, sexta-feira, essa semana ainda, nós iremos embarcar 100 alunos para o Reino Unido num programa chamado Conexão Mundo. Ainda nesse mês, serão 100 estudantes para o Reino Unido, para a Escócia, para o País de Gales, para o Reino Unido, para a Grã-Bretanha. Já embarcamos esse mês 40 alunos para o Chile. Esse é um dos maiores programas do Brasil de intercâmbio estudantil. Serão 400 esse ano. Ainda este mês de setembro iremos embarcar outros para Salamanca, na Espanha. Estamos preparando os estudantes para irem à China.
Então a Paraíba tem um diferencial nessa ideia do protagonismo estudantil, que não apenas beneficia quem vai, é uma experiência extraordinária, mas não beneficia quem vai, mas empolga quem também tem o sonho de ir. Porque a Paraíba dá a chance do estudante da rede estadual, de qualquer lugar do estado, fazer uma prova, testar a sua aprendizagem, testar o seu conhecimento e fazer um intercâmbio. E olha que não é um intercâmbio qualquer. Você sabia, eu sou jovem, eu percebi depois que eu assumi, Lázaro, que eu fui o mais jovem a assumir uma Secretaria de Educação no estado. E isso me dá uma responsabilidade perante o estudante muito forte. Eles estão me cobrando muito, porque eles percebem que eu entendo o que eles estão falando. Eles percebem que eu vivenciei isso não tão tempo atrás, tanto tempo atrás. É uma memória recente. Uma das coisas que eu busquei logo no início, nos primeiros dias, foi entender qual é o maior sonho do estudante. Quando ele entra na escola, no ensino médio, qual é o maior sonho dele? O primeiro sonho é ter uma casa para a mãe, para ele. Isso sai da alçada da educação. Mas o primeiro sonho referente à educação é ter uma experiência fora do Brasil. É o maior sonho do estudante, ter uma experiência fora do Brasil. E a Paraíba tem um dos maiores programas do Brasil de intercâmbio. O governador de São Paulo, Tarcísio, anunciou, no começo desse ano, que São Paulo ia inaugurar um programa de intercâmbio para 100 estudantes. Olha só, a Paraíba é muito menor, 400. Sabe quanto é que custa esse programa? 30 milhões de reais. É caro. Mas, como disse o presidente Lula na vinda dele, recursos para a educação não são custos, são investimentos. Porque a vida de um estudante que tem uma experiência fora do Brasil, com uma língua nova, com uma cultura nova, com várias novidades, a vida dele é outra. A maturidade dele dispara e a gente percebe como o programa faz sentido. E eu percebo como o senhor está empolgado, como o senhor... Vou confessar uma coisa para o senhor. Há 25 anos eu faço jornalismo na Paraíba. Já conversei com muita gente, então, né, ao longo desse tempo. Fazia tempo que eu não conversava com um secretário de educação, exibindo um sorrisão no rosto, assim como o senhor está agora, e falando com tanta magia sobre o que está fazendo. E eu confesso que isso me surpreende porque eu via com preocupação um deputado da Casa de Epitácio Pessoa assumir o cargo de secretário de Educação. Ali, para mim, seria mais adequado um professor. Então, estou fazendo justiça aqui, fazendo aqui esse registro de que há muito tempo eu não vi uma pessoa assim, tão empolgada no bom sentido, tão entusiasmada, com um brilho no olhar, falando sobre educação. Isso me fez refletir. Talvez daqui para frente eu não fique mais tão preocupado quando alguém que não é professor, não milita na educação, for assumir a secretaria. Mas eu queria aproveitar esse registro para lhe perguntar o seguinte: o senhor assume também com uma missão. A missão era tirar a Secretaria de Educação de uma espécie de crise política que acabou vivendo ali o secretário anterior. E parece que o senhor foi bem sucedido nisso também, né? Porque a Assembleia não fala mais sobre secretário de Educação, não fala mais sobre pautas de educação no sentido de criticar. Então parece que o senhor pacificou, né? Toda secretaria, ela tem uma relação política. Porque os políticos da Casa de Epitácio Pessoa, eles têm o direito de bater na porta da saúde, da educação, para saber como é que está. E tinha um problema ali, parece que o senhor pacificou, né? Lázaro, a missão de ser secretário de uma pasta com 3 bilhões de reais de recursos, com 600 escolas praticamente, com mais de 210 mil estudantes, um leque imenso de servidores, de profissionais envolvidos, não é uma missão que consegue ser guiada sozinho. Essa é uma decisão, Lázaro, de vida. Eu precisei conversar com a minha esposa, precisei mostrar à minha filha, a minha única filha, que o papai ia estar mais ausente. Na parte política, precisei explicar às pessoas que me seguem politicamente que eu não conseguiria ser tão presente nas cidades que eu represento nesse períodozinho que eu estaria na secretaria, mas é por uma boa causa. Por que eu digo isso, Lázaro? Porque jamais passou pela minha cabeça, desde o dia que eu aceitei o convite do governador João Azevedo, que nós iríamos enfrentar isso sozinhos. É impossível fazer isso sozinho.
é preciso, primeiro, ter os professores ao lado. Então eu sempre fui muito aberto com os sindicatos, com o Sintep, com a PLP, muito aberto na agenda para recebê-los. Eu sempre procurei buscar orientações da Universidade Estadual da Paraíba, já fiz uma visita lá, da Universidade Federal da Paraíba, Federal de Campina Grande, Instituto Federal da Paraíba, todos eles já falaram comigo. Certo. Eu pude buscar sugestões e conselhos do Tribunal de Contas, já estive lá 2 vezes, não porque o tribunal me convocou, mas porque eu pedi audiência para estar lá, para poder dividir os desafios e mostrar quais seriam as possíveis soluções e pedir a orientação de quem está lá para aconselhar, porque são conselheiros. É verdade. É para isso. E que vão julgar suas contas depois, né? Mas que vão melhor buscar a orientação agora, Exatamente. Fui ao Ministério Público, não porque o Ministério Público me convocou, mas eu tive com o Procurador-Geral do Ministério Público porque eu pedi a agenda para poder dividir também as responsabilidades. Entendi. Eu estive em praticamente todas as gerências, porque eu não entendo gestão, seja de qual pasta for, principalmente da educação, fazendo ela do gabinete, sentado numa cadeira atrás de uma mesa, no mesmo ambiente, só falando com quem me procura. Não é assim que faz gestão. Então eu saí, eu fui visitar a escola, fui entender como funcionava algumas escolas, o chão da escola, a realidade da escola, as dificuldades das escolas. Eu fui em várias já. Eu fui em muitas. Eu já fui, nós temos 14 gerências implantadas, mais 2 que estão em fase de implantação. São gerências regionais, ou seja, eu já fui a Princesa Isabel, na gerência de lá, em Itaporanga, na gerência do Vale do Piancó, em Cajazeiras, em Souza, em Catolé do Rocha, em Pombal, já fui no Brejo, já fui no Curimataú, já fui aqui na de João Pessoa e tive várias reuniões com gestores da Grande João Pessoa, já estive várias reuniões com gestores de Campina Grande, já fui a Mamanguape, já fui ao Cariri, já fui a praticamente todas. Já foi na Assembleia? Já fui na Assembleia, então eu fiz todo esse link para linkar também com a Assembleia. Lá nós temos 36 deputados estaduais que fazem mandatos e a cada momento que vão à Assembleia, eles depois retornam para as suas bases, retornam para as suas regiões de origem e percebem como está a realidade da educação, a realidade dos professores, a realidade dos estudantes, se precisa fazer uma obra num canto, uma obra no outro. Então, quando eles voltam para a Assembleia, eles voltam cheios de sugestões. E é natural que um secretário converse com os deputados. Então, eu já estive na Assembleia. Na primeira sessão, eu fui convidado para a secretaria após a última sessão, antes do recesso parlamentar. Então eu cumpri o meu mandato até o último dia do mandato do primeiro semestre. Assumi a secretaria e no retorno dos trabalhos, agora no segundo semestre da Assembleia, eu estava lá. Eu estava lá para me apresentar ao presidente da Assembleia, para me apresentar aos deputados, para me colocar à disposição. Já recebi a deputada Cida, que é a presidente da Comissão de Educação, lá na secretaria. Já falei com ela na Assembleia, porque é assim que se faz, não é política, é assim que se faz gestão. Foi dessa forma que o governador João Azevedo me sugeriu fazer e convergiu com aquilo que eu pensava. É um desafio muito grande, Lázaro, para estar só nas minhas costas. Eu preciso dividir com vocês, jornalistas, porque vocês têm interesse das coisas darem certo. Todos nós temos. Todos nós queremos que a Paraíba avance na educação, que os estudantes aprendam mais. Todo mundo tem esse mesmo objetivo. Se existem divergências em algum ponto, elas são muito menos importantes do que a convergência que nós temos de ter uma educação de qualidade. Então eu vou buscar sugestões. E aí a minha missão fica menos difícil, a minha missão fica menos complexa. Se a Assembleia entendeu esse gesto como algo que pacificaria, ótimo. Mas eu estou à disposição para ir qualquer dia que a Assembleia pedir, eu estou à disposição para ir qualquer dia que o Tribunal me sugerir, para ir qualquer dia que o Ministério Público me convidar, para ir em qualquer dia que as gerências, que as escolas me convidarem, porque eles já perceberam que eu vou. E que eu vou sem ser convidado, imagine convidando.
Porque a nossa missão é maior do que tudo. Mas o senhor pode cuidar noutra agenda que essa está pacificada. O senhor parece que está pacificando até a oposição, porque o senhor é de uma geração jovem de políticos, que faz parte de uma geração que está lá na oposição também. Até a oposição parou mais de bater. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, sobre a estrutura das escolas. A gente recebe alguns depoimentos de estudantes que alegam que as escolas ainda estão em reforma. Um reclama de ar-condicionado, o outro reclama de que há um home office ainda por conta dessas reformas. Nos atualize, como é que está o avanço disso para a gente solucionar esses problemas estruturais? Lázaro, com muita sinceridade, quando eu entrei na secretaria, eu procurei fazer umas comparações, matematicamente falando. Quantas escolas nós construímos, quantas reformamos, certo. Quantos ginásios foram feitos, qual era ainda a demanda necessária, quais eram os maiores desafios das escolas no quesito infraestrutura. Esse é um desafio que nós temos. Mas é importante registrar que antes de dizer quais são os desafios, nós precisamos dizer que na história, cada estado, em algum momento da história, fez uma análise e uma autocrítica no sentido de dizer, eu tenho que priorizar a requalificação da nossa infraestrutura escolar. Eu fui visitar a Bahia, porque ainda arrumei tempo de visitar a Bahia, ainda arrumei tempo de visitar Brasília, o Distrito Federal. Agora já como secretário, troca de experiência? Porque a troca de experiência é impressionante. E eles vêm para a Paraíba também, porque em alguns pontos a Paraíba é destaque nacional, em outros eles são. Então a gente precisa trocar essas experiências das práticas exitosas. Certo. A Bahia, há 10, 15 anos, o governador, o secretário que estava lá junto com o governador, decidiram que era aquele momento de melhorar a infraestrutura das escolas. Certo. No Distrito Federal, foi a mais ou menos esse mesmo período. A Paraíba, para ser sincero, está sendo com o governador João. É o governo que mais investiu em escola, que mais construiu escola, que mais reformou escola, que mais construiu ginásio. É o governo que decidiu assumir a responsabilidade da primeira infância, da alfabetização. Não é responsabilidade do Estado, é dos municípios. Mas ele decidiu construir uma creche em cada cidade. Isso não existe em lugar nenhum do Brasil, pessoal. Em lugar nenhum, Lázaro, do Brasil. O governador decidiu construir uma creche em cada escola, em cada cidade. São mais de 210 creches. E não foram 223, porque alguns prefeitos decidiram que não queriam, que não precisavam, mas o governador ofereceu. Então, isso faz com que a gente tenha avançado muito nesse governo João em infraestrutura escolar. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito? Não. Ele sabe disso. É por isso que ele, quando eu cheguei, ele me pediu, Wilson, me dê a lista de quantas escolas eu preciso construir. Wilson, me dê a lista de quantas eu ainda preciso reformar. Hoje nós temos, uma vez por mês, só para vocês entenderem, nós temos uma ação direta na secretaria de manutenção de escolas. Só nesse restinho de ano que falta, de setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses, eu tenho ações em cerca de 50 escolas, 60 escolas, pelo menos. Manutenção, reforma de telhado, ajuste na elétrica e as pinturas e ações de manutenção. Fora isso, nós temos uma parceria com a Suplan, que é o órgão do Estado que constrói obras. E lá nós temos várias escolas sendo construídas e reformadas, vários ginásios sendo construídos. Nós temos, além disso, uma ação que nós estamos implementando que é só voltado à parte elétrica, para poder, junto à Energisa e junto à empresa que vai fazer essa ação, ajustar as instalações elétricas, que são escolas de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, que nem tinha ventilador, e que passaram a ter ventilador, e agora a demanda é para o ar-condicionado. A rede não suporta. Só para você ter uma ideia, eu mandei orçar uma compra de ar-condicionado. E aí o setor me deu 1.500 ar-condicionados. Ó, Wilson, vamos comprar 1.500 ar-condicionados. Isso aqui é para quantas escolas? Para 30. Só para vocês entenderem, a média é de 50 ar-condicionados por escola. Se você colocar na sua casa, Lázaro, eu não sei nem onde é que você mora, mas se você colocar na sua casa 5 ar-condicionados, já vai dar uma pane no sistema elétrico. Porque o ar-condicionado suga energia. E aí, se a estrutura não estiver preparada, a energia é derrubada.
A energia é derrubada. Então nós compramos ar-condicionados, mas a gente só consegue testar se a escola funciona ou não quando vai testar. E a gente percebeu que aquele padrão de escola construído há 60 anos atrás, todas as escolas daquele mesmo jeito não aguentariam. E a gente está fazendo um ajuste elétrico. Então, uma vez por semana, a gente tem uma reunião com a Suplan para fazer checklist de escola. Uma vez a cada 15 dias, nós temos uma reunião com a Energisa para fazer checklist de instalação elétrica e todo o resto acontecendo. Todo o resto acontecendo. Uhum. Então, nós sabemos o desafio da infraestrutura. Nós sabemos. Mas pode ter certeza, meu amigo, que o que eu já trouxe de engenheiro e a equipe da engenharia da secretaria voltada 100% para poder acelerar isso, pode ter certeza que é empenho total. Para você ter uma ideia, só no mês de agosto, que foi o mês do estudante, nós tínhamos 19 obras para inaugurar. 19. Só no mês de agosto. Então o ritmo está acelerado. O ritmo está acelerado. O ritmo é aceleradíssimo. Mas agora, nós temos 600 escolas. Então, nós precisamos nos dedicar cada vez mais. Estão sendo reformadas quantas hoje? Nós temos na educação cerca de 130, 140 obras simultaneamente acontecendo. Acaba uma, começa outra, acaba uma, começa outra, acaba uma, começa outra. Então, esse número ele geralmente continua, porque finalizou uma, a gente inaugurou uma obra, essas 19 obras, por exemplo, estavam passíveis de serem inauguradas, prontas para serem inauguradas em agosto. Agora, em setembro, nós temos um outro número enorme, cerca de 15 outras obras, só no mês de setembro. Só que em agosto nós demos várias ordens de serviço para início de várias outras obras. Então é um trabalho constante. E esses estudantes, eles são realocados para onde? E o caso desses que estão em home office? Esses são maioria, são minoria? Eles são prioridades? Essas escolas são prioridades para que esses alunos voltem ao regime presencial? Com certeza. É importante até lembrar, porque teve esse assunto na imprensa recentemente. Até de uma conversa que nós estamos tendo com o Ministério Público em relação a aulas híbridas. Jamais a Paraíba tem aula híbrida por causa de pandemia. A pandemia já acabou faz tempo. Graças a Deus, nós não temos aulas híbridas por causa de pandemia. Porque teve gente da oposição que quis tentar linkar. Isso é achar que o cidadão não tem informação. E hoje a informação ela é grátis e presente na vida de todo mundo. O que nós temos sim, nós temos das quase 600 escolas, cerca de 40 escolas que nós temos aulas híbridas. Nós temos 7 escolas com aulas virtuais e, se eu não me engano, 33, 34 com aulas híbridas. Por conta dessas reformas. Por conta das obras que estão acontecendo. Por quê? É um ritmo, como eu lhe disse, todo estado em algum momento da história decidiu requalificar a sua infraestrutura escolar. Alguns estados no passado. Outros estados nem fizeram ainda. Nem fizeram ainda. Mas a Paraíba vive esse momento. Então é um ritmo acelerado de obras. E que gera algum transtorno. É isso que o senhor quer dizer, né? Gera algum transtorno. É isso que eu vou concluir agora, Lázaro. Eu tenho uma escola lá de 10 salas de aula. Eu preciso reformar refeitório, reorganizar o teto, construir um ginásio, refazer o piso, requalificar as salas, fazer mais 5 ou 6 salas para laboratórios de informática, física, química, ciências, laboratório de robótica. É possível fazer a obra com os alunos? Às vezes sim. Às vezes é possível ter a escola com um tapume no meio, o estudante vai para um lado, obra para o outro. Depois o contrário. E aí é chato? Mas é para um bem maior, você vai ganhar uma escola nova. Claro, né? Claro. E não é uma coisa só para essa geração, é uma coisa para frente, para gerações futuras. Olha, que a gente está mexendo na escola que foi construída há 60 anos atrás. Então a gente está... É uma reforma, mas é aquele negócio. É você fazer o lata velha do caldeirão do Hulk. É você pegar um carro velho e deixar ele novo, parecendo que você tirou da loja agora. Então é uma reforma, que às vezes a gente fala reforma, mas às vezes é uma reconstrução, né? É uma reconstrução. Então, qual é a primeira opção? Pode a obra acontecer junto com a aula? Se puder, ok. Se puder, tá ok. Então nós temos algumas na Paraíba acontecendo. Mas quando não pode... Essa aula é presencial. Perfeito. Ela não é híbrida, ela é presencial. Mas tem um barulhinho de uma furadeira? Às vezes tem. Às vezes a turma trabalha no contraturno da escola.
Então tem todo esse gingado para ter a maior qualidade possível da aula. Entendi. Mas às vezes não é possível. Então a gente vai locar um imóvel. Mas imagine só, Lázaro, você é de uma cidade como Assunção, que tem cerca de 6 mil habitantes. Existe um imóvel a ser alugado em Assunção que caibam 1.000 estudantes? 500 estudantes? Se fosse lá em Assunção, não teria. Pronto. Mas quantas cidades têm o tamanho de Assunção? E às vezes não é possível ter a obra e a aula ao mesmo tempo, e a gente vai para o segundo ponto, que é o imóvel alugado. Certo. Mas às vezes não tem. Eu não posso alugar uma fazenda e botar o pessoal lá dentro. Sim, eu tenho que alugar um galpão, uma estrutura, com sala de aula. Mas o senhor está dizendo tudo que o Estado tenta. Isso, né? o Estado tenta. Outro lugar. Depois o Estado tenta. Aí se não tem um imóvel, o Estado tenta fazer uma parceria com o município, porque às vezes a gente pode usar uma estrutura do município, uma escola municipal. Ok. Uma escola mas às vezes não tem, porque a escola está sendo ocupada pelo município. Mas às vezes a aula do município é só pela manhã, a gente ocupa à tarde. O que eu digo na minha equipe é o seguinte: qualquer aula presencial, por mais turbulenta que seja, ela é muitas vezes melhor do que a melhor forma de aula híbrida. Ok. Entendeu? Certo. Agora, quando se esgotam todas essas tentativas... Aí a realidade, a escola está virtual, a escola está híbrida. Entendi. Porque então, aí é pior do que... É melhor tudo, do que parar. A gente tentou tudo. Certo. Mas aí não pode parar a aula. Entendi. Não pode parar a aula. A Paraíba tem o melhor sistema de escola remota e híbrida do Brasil. A gente ganhou o prêmio na pandemia. Mas mesmo assim, a melhor escola híbrida do Brasil ainda é pior do que a pior escola presencial. Perdão, então nós temos essa meta. Certo. Nós temos esse bom senso. Nós temos essa boa vontade. Eu tenho certeza que a gente vai resolver para zerar isso. Mas sabendo que a gente dá uma extraordinária notícia para o estudante e para a comunidade que pediu a nova escola, mas naquela repercussão imediata, a gente diz: vocês vão passar por uma turbulência agora. Para ter a notícia de fato concretizada um pouquinho mais na frente. Então é por uma boa causa. E a gente sabe que precisa zerar esse número de aula de Mas escolas. quando o senhor fala em zerar, é possível ainda dentro dessa gestão? Porque são muitas escolas. Olha, Lázaro, a gente está conseguindo destravar. A gente está conseguindo, esse número está caindo. A gente está conseguindo destravar, fazendo uma força-tarefa para buscar parceria com os municípios. Como você disse, a minha chegada também projetou uma possibilidade de parceria com os municípios. Não resta dúvida. Então, é um político, né? Não tem problema eu ligar para o prefeito e dizer: prefeito, me ajuda aí. Inclusive o senhor tem essa linha direta com eles. Por exemplo, em Joca Claudino, nós estamos reconstruindo uma escola. Só tinha uma escola lá. O prefeito de Joca Claudino agora, o que ele deu um imóvel. Agora o que eles vão lhe pedir em troca, eu não sei. Mas aí eles pedem uma obra para educação, eles pedem um ajuste no Perfeito. Não tem problema, tá no jogo da. E o senhor tá para fazer mesmo, né? E o senhor tá para fazer. É para ajudar a cidade. É para ajudar a cidade. Então, a gente tá diminuindo essa lista. Entendi. Eu espero que eu consiga zerar. Entendi. Wilson, deixa eu te perguntar uma coisa, o nosso tempo já está se esgotando, o papo está muito bom, inclusive, mas deixa eu te perguntar sobre o Pé de Meia, essa implantação do programa Pé de Meia, como é que a Paraíba está recebendo esse programa e o que o senhor acha, a sua opinião, como secretário, também como político que o senhor é? Os maiores rankings, as maiores formas de metrificar a qualidade de uma educação, elas são basicamente feitas a partir da aprovação, do percentual de aprovação e do percentual de aprendizagem. Quantos alunos foram aprovados naquela sala de aula? E quantos foram aprovados, mas que aprenderam mesmo? Isso é o rendimento, né? A aprendizagem. O IDEB é assim, que é o maior índice de educação. A CLP, que foi o Centro de Lideranças Públicas, que foi promovida agora no mês de agosto, um ranqueamento dos estados também. Nos dois a Paraíba avançou, mas a nossa missão foi o seguinte: comemoramos alguns minutos e acelerar para que 2025 seja um ano extraordinário. Então ajustar o que precisar ajustar esse ano, para janeiro já começar um ano extraordinário para a educação. Mas o que eu quero dizer com isso é que todos esses índices fazem, todos esses rankings fazem a questão da aprovação e da aprendizagem. A gente está fazendo a avaliação dos nossos estudantes e a gente está conseguindo fazer com que a Paraíba vá avançando nisso tudo.
o que você falou do Pé de Meia é um programa federal que a Paraíba... o programa só existe se os estados abraçarem. E a Paraíba, ela se destacou nacionalmente por ter conseguido dar toda a base para que o programa federal acontecesse. O que a Paraíba teve que fazer? A Paraíba teve que mobilizar os seus estudantes, destravar a documentação de estudante que tinha direito a receber, mas que não conseguia receber. A Paraíba se empenhou 100%, porque esse programa é bom. Tem gente que acha que distribuição de renda e tal não são programas bons. Mas esse programa, ele envolve a distribuição de renda, mas ele é um programa educacional. Ele é um programa em que você beneficia o cara que vai para a sala de aula. Ele precisa comprovar a frequência. E eu, Secretaria de Educação da Paraíba, digo se ele foi ou não. E sou verdadeiro nisso. Uhum. Então, se não vai, perde o recurso. Se vai, tem uns R$200 por mês. Se ele é aprovado, se ele se dedicou, se ele aprendeu, ele ganha os R$1.000 no final do ano. Se ele reprovou, ele não ganha. Então, estimula o estudante a ir para a escola, certo. Estimula o estudante a tentar aprender. Ao final dos 3 anos do ensino médio, nós teremos também a possibilidade do estudante ganhar mais R$200 para se inscrever no Enem. Por quê? Porque é para estimular o cara a participar da prova. Porque naquele momento, muita gente não participa porque acha que não vai passar. Acha que não tem chance. E aí nem tenta. Quantas pessoas são e fazem isso no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, na sua rotina? Então o estudante, se inscreve, ele ganha os R$200. Ao final dos 3 anos, esse programa fornece ao estudante até R$9.200. Que ele pode, como ele recebe mensalmente, ele pode ir investindo, ir gastando, ir ajudando dentro de casa, ir comprando um livro, um caderno que ele precise, ou ele pode acumular. Por isso o programa Pé de Meia. O estudante pode fazer um pé de meia para quando acabar o ensino médio, ele empreender, ele abrir o próprio negócio, ele comprar um material porque ele entrou na faculdade, mas precisa comprar algo que o curso exige. Então é para isso o Pé de Meia. Uhum. Por que ele é bom? Porque ele vai na frequência, diminuindo a evasão escolar, e aluno que está na sala de aula, ele tem muito mais chance de aprender do que quem está fora da sala de aula. Claro. E ele vai na aprovação. E só recebe se aprovar. Só recebe se eu atestar a frequência. Uhum. Secretaria de Educação. E só recebe no final do ano se aprovar. Vamos testar se o programa atingiu o objetivo para o qual ele foi criado ou não ao final do ano. Entendi. Se atingir, eu acho que a Paraíba vai ter novidades também aqui. Só para você ter uma ideia. Novidade de dar um reforço, é? Vamos ter, não posso antecipar o que o governador vai fazer. Aqui pro nosso podcast. Mas a gente vai precisar, Lázaro. Vamos botar mais um pezinho de meia lá. Vamos. Olha, eu vou especular vamos estimular isso, o pessoal. Mas primeiro a gente tem que analisar os resultados. Mas só para você ter uma ideia de como esse programa é importante para a Paraíba e quanto ele vai fazer parte dessa aceleração, desse novo momento, dessa nova fase da educação. A Paraíba recebia 56% da rede estadual da Paraíba, das escolas, do ensino médio da Paraíba, 56% dos alunos recebiam o pé de meia. De 100 alunos, 56 recebiam. Eu fui ao Ministério da Educação, falei com o ministro Camilo Santana, pedi para o governador ligar para ele, porque eu tinha uma proposta. A proposta de avançar um pouco mais. E aí o ministro avisou ao governador e nós, agora no final de agosto, já tivemos cerca de 80% dos estudantes recebendo. Porque existem critérios, nós ampliamos os critérios para o CAD único, além do Bolsa Família, e aí a gente conseguiu chegar a 80. Então a cada 100 alunos, 80 deles recebem o pé de meia, recebem essa ajuda. Nós temos o senhor vai tentar uma avançar. Sugestão de avançar mais. Os alunos do EJA. O que são os alunos do EJA? É o estudante que passou dos 18 anos, que não conseguiu se formar, mas precisa se formar, ele quer, mas ele trabalha. Ele passou do tempo. Entendi. Ele ficou envergonhado Passou de ir da idade. escola. Ele não pôde ir na escola porque ele teve que buscar uma renda para a família. Certo. E aí ele se matricula no EJA, o antigo supletivo.
Educação de jovens e adultos. E a gente vai encaixar mais 10 mil estudantes do EJA, se Deus quiser, agora para setembro. Entendi. Então nós chegaremos a cerca de 105 mil estudantes recebendo o pé de meia. E a gente vai fortalecer esse programa para poder a gente colher os frutos, se Deus quiser. E talvez o Estado dá um incremento, né? Eu entendi o recado. Agora, quando o senhor falava do EJA, Educação de Jovens e Adultos, e aí a gente fala de quem passou da idade, aí me veio na cabeça quem não foi alfabetizado na idade certa, lá na outra ponta, que é um problema do Brasil e, consequentemente, da Paraíba. O que a gente está fazendo para avançar nisso? Várias cidades precisam superar esse desafio. Nós temos agora uma ação sendo feita por uma das gerências da nossa secretaria que cuida dos jovens e adultos para alfabetização. Isso é um programa do governo federal chamado Brasil Alfabetizado. E nós criamos uma parte aqui na Paraíba e nós estaremos investindo cerca de 18 milhões de reais ainda este ano para poder iniciar uma ação de jovens e adultos. Certo. Exatamente no quesito alfabetização. A Paraíba, um dos maiores desafios da Paraíba é a alfabetização. É uma questão histórica, é uma questão que ficou aí no tempo, que outros governadores não se preocuparam tanto, porque, como eu disse no começo, Lázaro, não é uma obrigação do governo do Estado, assim como não é uma obrigação do governo federal, porque a Constituição do Brasil delimita quem é responsável por cada etapa da educação. A educação básica até o ensino fundamental é responsabilidade do município. O ensino médio é responsabilidade do Estado. O ensino superior é responsabilidade do governo federal. É por isso que a Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campinas, Instituto Federal da Paraíba, porque a responsabilidade pela educação superior é do governo federal. E a alfabetização do município. Então, às vezes, você fica preso ao que lhe é obrigatório e para de perceber o que lhe é moralmente importante. Uhum. Quer dizer, se eu não cuidar da alfabetização, como é que esses estudantes entrarão na minha fase de atuação, que é o ensino médio? Como é que entra um estudante que sabe ler e escrever muito mal, sabe fazer conta muito mal, ele chega no primeiro ano do ensino médio como? E lá no primeiro ano do ensino médio, eu vou conseguir resolver? Dificilmente, né? Fica mais difícil a missão. E dificilmente ele vai para a faculdade. Então, por isso que a gente tem que olhar. Então, o governador João Azevedo decidiu olhar para trás, para fora da sua responsabilidade, com a construção das creches, com o Alfabetiza Mais Paraíba, que é um programa que a gente está investindo bastante na formação dos professores, na formação das escolas, parcerias com as escolas. Recentemente, ainda semana passada, nós fizemos um evento enorme aqui em João Pessoa e outro em Campina Grande, e vamos para o interior, de cases de sucesso. Quais são as cidades que se destacaram e o que ela pode fazer para os outros municípios. E o Estado responsável pela integralização, certo, pela cooperação. Quer dizer, às vezes um secretário de educação lá de uma cidade pequena, ela não tem creche, ou a creche ainda está sendo construída, porque o governo do Estado botou o dinheiro, então a obra está sendo feita. Mas enquanto a obra não é feita, ele fica lá. Eu não posso fazer nada, eu não tenho o que fazer, a cidade é pequena, tem pouco dinheiro, e ele fica lá na situação, no modo passivo. Mas uma cidade, lá no interior, com o mesmo recurso, com a mesma renda, com as mesmas dificuldades, com o mesmo número de alunos, com o mesmo tamanho de cidade, se destacou positivamente. Porque ele foi para o modo ativo, ele foi para cima do problema, ele foi enfrentar o desafio e ele venceu o desafio. Então, esse município que está mal, ele pode aprender com o que está bem. E o Estado está fazendo isso. Essas ações de produzir os cases de sucesso, as práticas exitosas, fazer com que as cidades se comuniquem, e o que o Estado puder intermediar com recursos, com obras, com ações, ele está fazendo. Porque está construindo escola, está construindo ginásio, está construindo creche, está avançando em várias ações no que não são na rede estadual. Nas escolas municipais, o Estado faz isso. O Estado premiou no ano passado, no primeiro semestre desse ano, e eu estou pagando, só estou esperando o período eleitoral passar para poder depositar na conta das escolas o recurso. As 100 melhores escolas de educação básica da Paraíba ganham R$80 mil. 80 mil depositado na conta da escola. E as 100 é o IDEB, menos é pelo avaliados. IDEB que o senhor avalia?
Não, foi uma avaliação interna nossa. Da secretaria. Da secretaria. Certo. E as 100, eu não vou chamar piores, mas as que 100 precisam melhorar. mais né? necessitadas Certo. vão ganhar 40 mil. Cada Entendi. uma. Para poder também. E não vão ganhar só 40 mil. Mas a lógica não seria o contrário? Investir mais onde está pior? Mas eu tenho que ranquear, eu tenho que parabenizar quem está se destacando. Só que não é só o dinheiro. Cada escola que ganhou os 80 mil, as 100 melhores, vão apadrinhar. Cada escola apadrinha uma escola mais necessitada. Certo. Para comparar, para ensinar, para dizer o que ele fez, o que deu certo. Trocar a experiência pode... pedagógica. Isso, mas apadrinhar mesmo. Não é mandar, mas não é mandar uma parte dos 80 mil para lá, não, né? Apadrinhar. Apadrinhar. É igual, Lázaro, você que é extraordinário jornalista e eu entrar como estudante no curso de jornalismo. E você me apadrinhou. Você vai me ensinar o que você sabe. Certo. Você vai botar a mão na minha cabeça e dizer, vá por este caminho. É isso que o programa faz. Então é bacana. Eu acho que a gente vai atingir o objetivo. Secretário, para a gente finalizar, o panorama da construção das creches da primeira infância, eu destaco que eu achei, na época, eu não me lembro se foi em 22, 21 para 22, eu me lembro que me impressionou bastante esse programa. Eu fiz um destaque nisso, fiz um editorial falando sobre isso no rádio. Justamente porque o que me chamou a atenção foi a atitude que a Paraíba teve de assumir essa primeira infância. Um prefeito não faz uma creche nunca. Nunca. Faz em Campina Grande, faz em João Pessoa. Se quiser fazer, faz. Mas de Campina Grande para baixo, o senhor é político, sabe disso. De Campina Grande para lá, um prefeito não faz uma creche nunca, porque ele não tem 1.900.000 reais, 2 milhões de reais nunca no cofre para fazer uma creche numa cidade pequena. Eu venho de lá, eu sei dessa realidade, fiz parte de gestão e sei disso. Não faz. Então, o Estado deu uma grande contribuição quando assumiu para si e manda o dinheiro para a prefeitura e a prefeitura executa, tem liberdade, inclusive, para executar. E olha como é que é esse convênio, né? Se a obra foi R$1 milhão, o Estado pega, aperta um botão, manda os R$1 milhão para a prefeitura e não tem um percentual de risco, um único ponto de risco de faltar recurso para a obra, porque a obra, o dinheiro já está todo garantido. Agora, tem um risco. O risco, que é o que eu vou perguntar agora, o risco é a prefeitura não executar da maneira correta. Por isso que eu queria que o senhor nos atualizasse. Essas creches estão construídas, em qual percentual a gente já tem obra entregue e o que falta para terminar. E vocês fiscalizam essas gestões, esses prefeitos? Nós temos uma... Depois que eu entrei, eu acabei implementando uma fiscalização. A fiscalização já existe, porque o recurso ele é depositado 100% na conta da prefeitura e ele fica bloqueado. Então ali, a empresa que ganha a licitação, ela sabe que o dinheiro está lá, então ela não vai parar por falta de dinheiro. Certo. Mas também a prefeitura, nem o Estado, coloca o dinheiro todo na conta da empresa, porque infelizmente nem toda empresa tem boa fé. Verdade. Né? Então... Avança por etapa. Isso. O recurso fica bloqueado e a cada medição a gente desbloqueia um percentual. Então, eu sei quantas creches foram inauguradas na Paraíba já, das 213. Creio que 50 já foram inauguradas. Certo. Eu sei quantas estão perto de inaugurar, porque eu sei quantas eu já paguei as 3 parcelas. Eu já desbloqueei as 3 parcelas. Então, 50 entregues e quantas pertinho de ser entregues? Não, tem muitas. A maioria está perto. Certo. Nós só temos, das 213 creches, nós só temos 13 cidades que, infelizmente, receberam recurso e nem licitaram. Nem licitaram. E nós, aí é incompetência, misturado com má fé. Aí é falta de foco, falta de gestão, falta de entender que isso é prioridade. Mas aí o Estado não pode construir a creche. Ele mandou o recurso à prefeitura. E aí esse tema está muito presente nas eleições municipais agora, porque os candidatos estão levantando. Olha, o Estado botou uma creche e você não fez, e os estudantes, Entendi. as crianças sem... O Estado pode tomar o dinheiro de volta? O Estado pode sim. E pode ele mesmo executar e construir a creche? Acho difícil, porque executar a creche não é o caminho. O Estado ele não tem braço para isso. Então, qual é a forma do Estado investir? Quando é escola estadual, ele é responsável pela obra. Entendi. Quando é uma obra municipal,
creche ou escola municipal, o Estado manda o recurso e a prefeitura Mas faz. pega 13 prefeitos preguiçosos, como Mas esses aí, 13 esses aí. 13 vão sair na eleição agora, que não tem como o povo querer Não tem esses como o 13, povo ficar, deixar, né? Vai ser resolvido. Entendi. Secretário, eu quero agradecer a sua presença aqui. Era para ser 20 minutos de podcast, sabia? Já vai com 1 hora. O assunto da educação é muito importante e o senhor discorre muito bem sobre os temas e a gente acabou passando do horário. Mas preciso me despedir e pedir que o senhor volte outras vezes. Esteja também em outras programações aqui do Correio da Paraíba, não apenas no Correio Educa, mas na TV, no rádio, né, para que a gente possa passar a educação da Paraíba a limpo, né, e lhe desejar muito boa sorte nessa jornada. O senhor fala de um pedacinho de tempo, em algum momento no início da nossa fala, o senhor disse, é um pedacinho de tempo que eu vou passar aqui e eu pedi aos políticos que tivessem paciência com a minha ausência, mas pela quantidade de planos que o senhor tem, eu acho que o senhor não vai passar um pedacinho de tempo não, vai tirar seguramente essa gestão toda. É porque eu digo um pedacinho de tempo, porque eu recebi o convite no meio do mandato e, obviamente, em abril do ano da eleição, eu serei candidato, terei que sair. Verdade, terá que se desincompatibilizar. Então serão aí Perfeito. Pouco menos de 2 anos Entendi. na secretaria. Por isso que o senhor está com essa pressa, né? Para Então, fazer muita coisa em pouco tempo, a pressa precisa... eu tive o Wilson já é meio acelerado mesmo, né? Assim, coisa acelerado. Mas tem uma coisa, coisa na de quem gestão. É político. Tem uma coisa na gestão que é importante, Lázaro, para finalizar, que é a gestão de tempo. É verdade. Porque a coisa pública, e eu acho que o governador João Azevedo se destaca muito por isso, porque, por exemplo, eu tive uma conversa extremamente positiva com ele semana passada, e às vezes a gente marca 30 minutos e eu digo, governador, eu não sei se 30 minutos vai ser possível não. Aí ficamos 2 horas conversando, porque são muitos assuntos e eu digo a ele o que está acontecendo e ele vai lá e me cobra outro assunto, porque ele é extremamente antenado, ele não terceiriza a responsabilidade. Ele não diz, Wilson, agora a educação é só você, meu irmão, você se vire. Não é assim. Ele é co-gestor da educação. Ele me coloca na educação, mas ele se responsabiliza também. Ele assume a responsabilidade. Certo. Eu acho que é por isso que está dando certo. Mas a gestão tem uma dificuldade. A gestão pública, qualquer que seja ela, certo, é a gestão de tempo. É as pessoas entenderem que alguns pontos precisam ser rápidos. E a burocracia da gestão pública, seja ela qual for, ela existe, ela é verdadeira. Então você acabar uma reunião, só o gesto de você acabar uma reunião e dizer, pessoal, o que eu pedi é para quando que vocês me entregam? Só isso. Isso já muda uma gestão de uma forma avassaladora, Lázaro. Porque você coloca meta para as pessoas, você coloca prazo. E as pessoas passam a cumprir o prazo. É verdade. É apenas você ajustar a roda. É apenas você ajustar o modelo de fazer. Em vez de eu acabar uma reunião, tudo bem, quando estiver pronto você me entrega. E no final eu dizer, quando é que você me entrega? Eu acho que eu lhe entregue sexta-feira. Você me entregue na terça? E a turma entrega. Entendi. Mas se eu não falar o prazo, Ninguém pode ser entrega. que ele não entregue. Passam 2 semanas, 1 mês. E aí eu digo à minha equipe todos os dias, pessoal, eu sou o único secretário que entrei com data de ser demitido. Eu vou sair em abril de 2026. Então a gente precisa acelerar, senão a gente não entrega o que a gente precisa entregar. Então eu preciso de vocês. E uma coisa, Lázaro, eu não mudei um fio de cabelo da secretaria. Eu não cheguei achando que eu ia salvar a pátria e levar um time imenso junto comigo. Eu não fiz isso. Eu estou apostando na equipe que já estava. Na equipe que está. Entendi. Eu estou apostando na coerência, no trabalho e na dedicação Claro deles. que se precisar muda, né? Não, pontualmente, em algum momento a gente vai mudar. Mas eu não podia zerar o jogo para começar tudo de novo, porque não dava tempo. Perfeito. Então eu estou apostando, eu tenho uma conversa muito sincera com eles. Pessoal, daqui para trás, eram vocês os responsáveis pelos resultados. Daqui para frente somos nós. Então eu estou apostando em vocês. Eu preciso que vocês também se entreguem como eu estou me entregando. E a turma está entendendo. E a turma está abraçando a ideia. É por isso que eu estou tão animado. Vamos para a luta, vai dar certo. Vamos para a luta, sim. Esse é o Wilson Filho, secretário de Educação do Estado da Paraíba. Esse cara foi 2 vezes deputado federal, está deputado estadual licenciado e agora o novo desafio da vida dele é tocar a educação dos filhos do povo da Paraíba. Wilson, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite, foi uma conversa extremamente produtiva, positiva e estou pronto para qualquer outro convite. Vai ser um prazer. Tamo junto.